A taxa de juros subiu novamente. A renda fixa ficou mais atraente. Será que é hora de rebalancear sua carteira? É o que responderemos no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Muito bem, amiguinhos e amiguinhas, como vocês devem ter visto no noticiário, em mais uma reunião do Cupom, uma nova alta da taxa básica de juros, a Selic, Doni. É verdade, tô até dando uma atualizada aqui para ver como isso impactou o mercado, sabe? Vez eu tô vendo aqui. Foi uma loucura, não, tá vendo que meu Deus do céu. Olha, o que aconteceu? Pela quarta vez consecutiva, o Banco Central subiu a Selic. Dessa vez, foi uma alta de 1 ponto percentual. Ou seja, a gente passou de 4,25% para 5,25% ao ano. O que significa que será bem mais fácil para os investidores mais conservadores ganharem um dinheiro extra nas aplicações de renda fixa. E com essa mudança de juros, o que muda nos títulos públicos? Será que tem algum mais atraente para o seu perfil? Bom, o mercado como um todo teve uma surpresa com o comportamento da inflação, o que consequentemente fez com que aumentassem as projeções da elevação da taxa Selic até o fim do ano. Aguarda-se agora uma taxa de juros na casa dos 7% ao ano até o fim de 2021. Para vocês que nos assistem entenderem bem, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o crédito fica mais caro, logo o consumo cai e os preços ficam um pouco menos ficam com menos fermento em sua composição, crescem a uma velocidade menor. Por isso que você aumenta juros, para dar uma segurada na inflação. E uma questão que fica é até onde vai a alta da Selic. Parece que ela não vai acabar tão cedo. E em meio a esse cenário, os títulos atrelados à inflação podem ser atrativos, já que a previsão média no fim de julho era de uma inflação de 6,5% no ano de 21. Acima, muito acima do centro da meta, que é de 3,75. E o que significa que os papéis atrelados à inflação servem muito como proteção, principalmente se você vai carregá-los até o final. Porém, os títulos indexados à inflação requerem mais atenção do investidor, já que são ótimos para objetivos de longo prazo. Eles garantem uma rentabilidade superior à inflação acumulada entre o período da aplicação até o vencimento, devido aos juros reais. Mas justamente por serem influenciados pela marcação a mercado, esses são títulos que apresentam uma variação negativa momentânea em situações de alta inesperada na curva de juros, causadas por maiores incertezas aqui no Brasil. Acho que não deu para entender absolutamente nada do que eu falei. Vamos ver, nesse caso específico... Mas traduz, faz o... No caso específico, o que acontece? A taxa de juros mudou. Então, no curto prazo, você perde dinheiro. Mas se você carregar até o final, dado, se a gente tomar como base que não há um risco de calote do governo, você vai ganhar a taxa pré-estabelecida. E para quem faz um novo aporte, aí sim já vale uma taxa mais alta. Dia desses, um internauta nos perguntou: como surfar na marcação a mercado? Mas para isso vale uma explicação mais didática. O que acontece? Se você tem um título pós-fixado, um Tesouro Selic, a taxa pode subir ou pode cair e ainda assim você continua ganhando dinheiro. Você pode ganhar mais ou pode ganhar menos, mas não irá perder. Se você, por outro lado, tem um título pré-fixado, como o Tesouro Pré, ou um título misto, como o Tesouro IPCA+, aí você pode ganhar mais que o esperado ou perder dinheiro ou ganhar menos do que o esperado, caso decida sair do título antes da data de vencimento. E essa movimentação leva o nome de marcação a mercado, porque tem que levar em consideração a conjuntura daquele momento quando você decidiu sair, porque você decidiu vender antes da data pactuada. E aí a gente teve um internauta fazendo essa pergunta, como ganhar dinheiro com a marcação a mercado, e o que fizemos, Sammy Boy? Fomos atrás de outros especialistas. O Eduardo Pérez, da Isinvest by Nubank, e também a Marília Fontes, da Nord Research, nos atenderam os nossos clamores. Ambos foram unânimes neste ponto. Nesse momento, com a atual Selic, na percepção deles, não existe muito espaço para aproveitar a marcação a mercado. Isso porque a taxa Selic afeta a parte curta da curva, ou seja, os vencimentos mais próximos. Já o Tesouro IPCA e o pré-fixado sofrem mais com as partes média
e longa da curva de juros. E olha que tanto o IPCA+, como os pré-fixados são usados, inclusive, nessa estratégia de ganhos pela marcação ao mercado. Ou seja, o mercado está precificando uma subida de 1, mas você acha que a subida vai ser menor, então você vai ter ganho. Se for o contrário, você vai ter perda. Muito bem, Sammy Boy. Segundo o Eduardo, uma situação possível é a inflação ficar controlada no curto prazo, com reflexo na desaceleração dos índices de inflação, IGPM, IPP e IPCA acumulados em 12 meses. Outra possibilidade é a diminuição dos riscos político e fiscal, o que faz a percepção de risco de médio e longo prazo diminuir. E, como consequência, os juros exigidos devem acompanhar essa queda. Mas essa é uma chance muito remota, na opinião dele. E segundo ele, isso sinaliza, pelo menos até agora, a manutenção do atual cenário fiscal e político. Alguns até falam em piora desse cenário, mas nada pode ser cravado. Já a analista da Nord Research, a Marília, diz que o investidor só consegue se beneficiar da marcação a mercado quando as taxas dos títulos caem. Claro que ela está supondo que você opera sempre comprado, né? Se fosse vendido, você poderia olhar isso. Mas nesse momento, ela aponta que o que acontece é o reverso. As taxas estão subindo, e quando ela fala subindo, é subindo mais do que o esperado. E tendem a subir mais, como a gente já falou anteriormente. E caso o investidor se exponha muito a títulos longos, daí existe o risco da marcação a mercado negativa, justamente pelo juro real ser negativo. Então, qual é o título mais indicado em vista ao atual cenário, Sammy Boy? Bom, os dois analistas recomendam, sem sombra de dúvida, o Tesouro Selic. Esse é um título que acompanha a taxa básica de juros e oferece uma oscilação muito menor do que os outros, né? Tanto do que o do IPCA, como também ao pré-fixado. Se você é um investidor iniciante ou então que deseja formar uma reserva de emergência, podendo resgatar a qualquer momento, este é o título mais indicado. Um outro ponto é que quanto menor o prazo dos títulos, menor os riscos. Sendo assim, um Tesouro Selic 2024 é uma boa pedida. Claro que deve ser avaliado o objetivo de quem investe, o seu objetivo. Os títulos indexados requerem mais atenção do investidor, porém, não deixam de ser também opções interessantes para objetivos de longo prazo, por justamente garantirem uma rentabilidade superior à inflação, seja ela qual for. Pode ser de 3%, 5%, 50%, 100%. Você sempre vai ter a reposição da inflação e mais uma parcela pré-combinada, pré-fixada. E qual é uma outra opção que dá para ter no radar, Sammy Boy? Bom, uma outra opção é a coisa mais básica que os bancos vendem, que são os CDBs, os certificados de depósito interbancários indexados ao CDI. Tem que ver, no caso de reserva de emergência, a liquidez diária. Mas você consegue CDBs, aí eu não estou falando necessariamente com liquidez diária, pagando 140%, 150% do CDI. Obviamente, quanto menor o banco, mais ele tem que pagar num CDB para conseguir dinheiro. Então, sempre tem que ficar ligado na liquidez para ver se é reserva de emergência, aí não adianta não ter liquidez, e também na qualidade de crédito do banco. Então, os bancos normalmente têm uma nota de crédito, você pode olhar. Mas sem se esquecer do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em que você tem o limite, né, Doni? Exatamente. Nesses casos, o indicado é aplicar no máximo o limite garantido pelo FGC, que é de até R$250 mil por CPF e por instituição. Aí, nesse caso, vale a pena você aplicar menos do que 250 mil, né, porque você consegue ter a proteção do principal e também do rendimento. Se você aplica 250 mil e aí rende mais que isso e dá um problema, o FGC só vai garantir os 250. Então, vale a pena aplicar, sei lá, uns 200, caso seja esse o caso. Depende do prazo, né? Depende do prazo, lógico. Mas faz a conta aí para tentar chegar até os 250 e estar mais protegido, mais blindado. E não se esqueçam que prazo é uma coisa, liquidez é outra. Sim. Você pode aplicar por 5 anos com liquidez diária, ou você pode aplicar por 2 anos com liquidez só no vencimento. Então, fique atento a isso. E tem outra opção, Sammy Boy? Bom, para quem quiser ir além, temos também os títulos de crédito corporativo ou até fundos que investem nesses papéis. Essas modalidades são interessantes quando comparamos a rentabilidade. Já
que é maior em geral do que os títulos públicos. Com o aquecimento da economia, a tendência é mais empresas emitirem dívida. Então a gente está falando aí de debêntures, de CRIs, de CRAs. Obviamente tem mais risco, também não tem cobertura do FGC. E vale destacar que no caso de debêntures de empresas de infraestrutura, CRIs e CRAs, você ainda tem o benefício da isenção do imposto de renda. Muito bem pontuado, Sammy Boy. Esses retornos são mais altos porque o risco de calote é maior e os papéis não contam com a proteção do FGC. Se o investidor topar o risco, a recomendação é escolher títulos de empresas mais sólidas e tentar diversificar. Uma alternativa de risco mais baixo são os fundos de crédito privado, administrados por gestores especializados. Isso porque no ano passado teve muito calote, dada a crise causada pela pandemia, né? Muitas empresas não conseguiram arcar com os seus pagamentos e se foi um elemento que trouxe uma certa tensão. Os fundos que têm gestores mais criteriosos acabam escolhendo empresas com boa geração de caixa, mais resilientes também. Bem, mas se quiserem mesmo seguir um conselho dado por especialistas, praticamente em unanimidade fuja dos títulos pré-fixados, porque eles, ainda que ofereçam uma remuneração fixa, né, se você ficar até o rendimento, eles oscilam muito e você não sabe qual que é o seu ganho real, porque assim, ele pagou 10%, mas se a inflação for 10%, você não aumentou o poder de compra. Então, eu só indico esses títulos para quem tem uma dívida pré-fixada também. Então, eu tenho uma dívida pré-fixada que eu não posso quitar antes, então eu vou fazer esse título para que ele case com a dívida. Caso contrário, eu, Sammy, não recomendo. Mesmo pré-fixado oferecendo retornos de 10% ou 11% ao ano, a chance do Copom subir a taxa de juros é bem alta e, considerando o risco inflacionário, existe ainda a possibilidade de encarar um juro real negativo. Por isso, esse tipo de investimento não seria tão interessante. Se ele subir o que está esperado, não vai afetar o título, tá? Para afetar o preço, a taxa precisa subir mais do que esperado. Bom, enfim, fizemos o cálculo quanto à rentabilidade líquida dos investimentos considerando o imposto de renda e a inflação. Vocês vão ver aí na telinha uma simulação tanto para um papel que rende 100% do CDI, que a gente está estimando aí em 5,15%, mantida a Selic em 5,25%. Também comparamos um CDB que paga 110% do CDI, que seria 5,66%, e um CDB de 90% do CDI, dando 4,63%. E quando perguntam, mas e a poupança? A poupança paga 70% da Selic mais TR. Isso vale dizer que o rendimento nominal dela, para 12 meses, supondo a Selic constante, é 3,68%. Mas considerando a inflação projetada pelo último Boletim Focus para os próximos 12 meses, que é de 4,47%, o rendimento real da poupança fica negativo, em 0,76% ao ano, né? Nesse período, ou seja, você vai perder poder de compra. Agora, uma dica é que, apesar de ser costume o investidor checar seus investimentos em momentos de alta da Selic, não é preciso pular de galho em galho a cada decisão do Copom, já que pode estar tudo bem onde a sua carteira já está alocada. Sim, e tudo, de novo, faz diferença em relação ao previsto. Se a Selic subiu o previsto, nem o pré-fixado, nem o indexado devem mudar, né? No caso do indexado e do pré-fixado, eu estou falando subir, a inflação está mais ou menos dentro do esperado. Acho que a grande questão é que a gente estava vendo nos últimos meses, Selic que bateu na casa aí de 2 e qualquer coisa, 3 e poucos por cento, e agora está voltando para fechar o ano na casa dos 7. Então, a renda fixa, que já tinha ficado completamente desinteressante, com exceção daquele investimento mais para reserva de emergência, passa pouco a pouco a ficar um pouco mais atraente. É atraente comparável a outros investimentos super promissores? Não, não é. Ainda mais quando a gente considera a inflação, que está bastante elevada, dado o nível da taxa básica de juros. Mas, pelo menos, para quem gosta de renda fixa, para quem tem um perfil mais conservador, fica mais interessante a rentabilidade do que aqueles 2, 3% que estava rendendo aí há pouco tempo, certo? Vamos dar uma olhada agora no giro de notícias. E a Petrobras ganhou mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado após anunciar o pagamento de bons dividendos. Após a divulgação do balanço do segundo TRI, onde a petroleira transformou seu prejuízo em lucro, serão antecipados aos seus acionistas 31,6 bilhões de reais em dividendos. Com isso, as ações da Petrobras disparam na bolsa.
Enfim, foi aprovada a privatização dos Correios. O texto base do projeto de lei que abre o caminho para a venda da estatal recebeu o aval da Câmara por 286 votos contra 173. Agora, o governo planeja fazer o leilão de 100% da companhia no primeiro semestre de 2022. A proposta agora só precisa ser liberada pelo Senado. Uma tábua com cálculos geométricos feitos há 3.700 anos foi desvendada por matemáticos australianos. O artefato foi usado para dimensionar alguns terrenos alagados, usando o Teorema de Pitágoras 1000 anos antes que os matemáticos gregos elaborassem a famosa expressão: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Notícia girada, Selic decidida, mais um cafeína para conta. Adeus. Tchau.